Somos uma crescente comunidade de discípulos, uma igreja viva que se reúne no templo e nas casas, uma igreja reverente ao Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, mas uma igreja também relevante, uma igreja que quer causar um impacto social e de transformação na nossa comunidade e na nossa sociedade. Aleluia, glória a Jesus. Boa noite a todos. Uma alegria poder estar com vocês, compartilhar da palavra de Deus. Muito bom voltar a esse lugar que tanto já abençoou a minha vida. Há alguns anos atrás, quando estávamos num processo de transição do ministério sênior da Alcance Curitiba, do pastor Luciano, para a minha vida, eu perguntei a ele: Luciano, me diz uma coisa, qual a igreja do Brasil que inspira você? Qual a igreja que você poderia me indicar para eu conhecer e eu aprender, né? Porque estávamos nessa transição ministerial, eu assumindo como pastor sênior. E ele diz: olha, você precisa ir na igreja da cidade, do Carlito Paz. Eu entrei em contato, ele fez esse contato, e nós estivemos aqui em fevereiro de 2017, com quase 60 pessoas da nossa equipe, pastores, alguns líderes. Passamos um dia todo aqui com vocês, aprendendo com os líderes de departamento, com a equipe toda, e voltamos para Curitiba. Estávamos nesse processo de implantação, né, da igreja, nesse novo local onde você viu as imagens. E ali pudemos reproduzir muito aquilo que vimos aqui com vocês, né? Eu brinquei com o Carlito, que uma frase que eu ouvi dele aqui, e essa frase ecoa na nossa igreja. Alguns acham até que é minha, de tanto que eu falo ela na igreja, que a excelência honra a Deus e abençoa pessoas. E eu uso tanto essa frase na nossa igreja que alguns pensam até que é minha essa frase, mas eu já disse, eu copiei do Carlito. E o Carlito estava pregando na nossa igreja esses dias atrás, e ele falou essa frase. Alguém falou: olha, ele está usando sua frase. Eu falei: não, é dele mesmo, eu que peguei dele, então está tudo certo, né? Porque realmente a excelência não está nas coisas, a excelência está nas pessoas. E pessoas excelentes, então fazem coisas excelentes, amém? E essa é uma igreja inspiradora pela excelência que ela possui, porque possui pessoas excelentes. A começar pela liderança dessa casa, uma liderança séria, uma liderança com compromisso com a palavra, com a verdade. E eu gostaria, neste momento, de agradecer a Deus pela vida dos pastores dessa casa. Eu queria também pedir para não só os pastores, os líderes aqui da casa, voluntário, você que serve em alguma área, por gentileza, fique em pé, por favor. Eu queria que você ficasse em pé por um segundo. Os pastores, os líderes, todo voluntário. Se você é voluntário, serve em alguma área aqui na igreja, fique em pé. Pessoal da galeria também, glória a Jesus. Eu quero que a igreja, por gentileza, possa dar um aplauso a Jesus pela vida desses voluntários, pela equipe pastoral da igreja. Sem esses homens e essas mulheres, sem esses voluntários, seria impossível a igreja fazer o que ela faz. Pela relevância que vocês alcançaram, isso só é possível pela vida de todos vocês. Deus os abençoe. Eu agradeço a Jesus pela vida de todos vocês. Vocês podem sentar. Eu quero agradecer também o meu pastor, Luciano Subirá, pastor, discipulador, quem acreditou em mim. Eu falo para ele que ele acreditou mais em mim do que eu mesmo, né?
E mais, né, ele acreditou mais em mim do que a minha mãe, né? Só para vocês terem uma ideia do homem de fé que ele é. Porque alguns anos atrás, quando ele me chamou e disse, olha, Deus me falou que você será o meu substituto, vai ser o pastor Sênior da Alcance. Eu falei, você está de brincadeira, né? Ele, não, eu estou falando sério, Deus falou comigo. Eu falei, então agora Deus precisa falar comigo, porque o medo foi grande, né? Mas debaixo de muita graça de Deus, de oração, aceitamos o desafio e a igreja ali em Curitiba tem crescido pela graça de Deus mesmo. E mostramos aqui um pouquinho do que nós fazemos ali nessa questão da relevância de abençoar a nossa cidade. Somos uma igreja reverente ao Senhor, onde dele, por ele, para ele são todas as coisas, mas também somos uma igreja que trabalhamos fora das quatro paredes. Você viu algumas ações ali com o hospital, orando pelos profissionais da área da saúde, que são os verdadeiros heróis deste momento, são os profissionais da área da saúde, né? 2 hospitais da nossa cidade, nós levamos kits para eles ali com cartas escritas pelos irmãos da igreja, agradecendo a Deus pela vida desses profissionais. Entregamos essas cartas dentro de um kit com álcool em gel, bolacha, chocolate, alguns mimos que nós colocamos ali para abençoar esses profissionais da área da saúde em 2 hospitais. O primeiro tinha 2.100 colaboradores e o segundo 3.000 colaboradores. Cada um deles, desde a pessoa da limpeza, o médico, até o diretor do hospital recebeu ali esses presentes. Nós oramos, né, demos um abraço solidário em volta do hospital, você viu as imagens. E não só isso, nessa semana agora, estava falando com o Carlito, a gente fez um culto de mulheres e arrecadamos 9.000 fraldas geriátricas para os idosos, né? E distribuímos ali para os hospitais, asilos, que neste momento têm passado por um momento muito difícil. Então, realmente, entendemos esse papel da igreja, trabalhar fora das 4 paredes. E isso eu também aprendi aqui com vocês. Uma igreja viva, uma igreja que está pensando na comunidade e na cidade. Queridos, eu quero, nesse momento, compartilhar a palavra de Deus com você. Por gentileza, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5. O texto que eu quero usar para dar um norte aqui daquilo que nós queremos conversar nessa noite. Eu quero falar sobre oportunidades. O título da palavra é Aproveitando as Oportunidades. E eu tenho certeza que ao longo do período, enquanto eu estiver falando, ministrando aqui, o Senhor vai trazer ao seu coração muitas coisas, muita revelação, e Ele vai falar individualmente com cada um de nós, amém? Paulo, escrevendo aqui a epístola aos irmãos de Efésios, ele nos dá uma instrução. E ele diz assim, a partir do versículo 15, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como o insensato, mas como os sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Paulo escreve aqui dizendo assim, olha, não seja insensato, não ande como tolo, como insensato, como alguém que não tem conhecimento, que não tem entendimento, seja como os sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Uma outra versão, ela traz como aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. E realmente a Bíblia, ela é atualizadíssima, para os dias de hoje, amém, queridos? Porque os dias são maus. Vemos aí crise financeira, crise política, muita gente desempregada no nosso país. E realmente esse é o momento onde nós temos muita oração, pedir muita misericórdia da parte de Deus sobre o nosso país, orando, intercedendo por ele. Mas o apóstolo aqui escreve dizendo assim, olha, tenham cuidado, né? Porque os dias são maus. Agora, para você que é sábio, para você que é sábia, aproveite ao máximo cada oportunidade, né? O salmista declara no Salmo 32, versículo 9, não seja como o cavalo ou a mula sem entendimento. Olha aqui a advertência que a Bíblia fala, não seja como o cavalo ou a mula que tem que colocar cabresto para ser guiado, né? Seja alguém sábio, procura compreender a vontade de Deus, aproveite ao máximo todas as oportunidades. E o salmista declara no Salmo 90, 12, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Sabe, é isso que eu e você precisamos colocar no nosso devocional, na nossa oração, dizendo, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, e eu quero alcançar todos os dias um coração sábio, aproveitando as melhores oportunidades que o Senhor vai colocar diante de nós.
Agora, nem sempre é assim, muitas vezes perdemos oportunidades. Talvez você, enquanto eu estiver falando aqui, vai lembrar talvez de oportunidades que você já perdeu, coisas que Deus colocou em suas mãos e você, infelizmente, acabou perdendo, acabou abrindo mão. E perdemos oportunidades por várias coisas. Perdemos oportunidades por ignorância, por indiferença, por incredulidade, por cegueira espiritual, por orgulho, vaidade, ou muitas vezes por medo, ou por se acomodar, ou procrastinar coisas. E eu quero trazer aqui alguns exemplos para você, de pessoas que perderam oportunidades, mas também de pessoas que souberam aproveitar bem as oportunidades. Porque sabe, querido, nós temos um Deus que, ainda que você, enquanto eu estiver falando, perdeu oportunidades, nós temos um Deus que, quando nós nos arrependemos e chegamos até Ele e dizemos: Senhor, nos dá mais uma chance, Ele sempre está pronto para me abençoar, sempre está pronto para lhe abençoar, dando mais uma chance, amém? Quero citar aqui alguns exemplos para você, para construir esse raciocínio com você. Adão e Eva, alguém que perdeu a oportunidade. Eles viviam ali no jardim, no Éden, tinham diariamente o privilégio da companhia de Deus, mas por causa do pecado, da rebelião, o que aconteceu? Eles perderam a oportunidade de continuar vivendo no Éden. A mulher de Ló, a palavra de Deus fala que Deus envia 2 anjos à casa de Ló, para o quê? Para salvá-los da destruição da cidade de Sodoma. Porém, a mulher de Ló, o que ela fez? Ela demorou e acabou olhando para trás. E o que aconteceu? Ela perdeu ali a oportunidade de ser salva pelos anjos do Senhor, juntamente com sua família, virou uma estátua de sal. E eu olho esse contexto aqui, de alguém que perdeu a oportunidade de ser salvo. Por quê? Porque quando a Bíblia fala que ela olha para trás, aqui Deus está, eu acredito que tem uma mensagem aqui muito importante. Ela olha para trás porque talvez ela teve saudade daquele lugar de onde ela vivia, um lugar promíscuo, um lugar onde Deus havia condenado. Sabe, queridos, perder a oportunidade porque olha para trás, porque tem saudade do passado, perder a salvação por isso. Sansão, alguém que foi escolhido antes do seu nascimento para ser um grande líder da nação, mas adulto, o que ele faz? Ele joga fora isso, ele joga a oportunidade que Deus deu a ele, pela desobediência a Deus e seus pais. E aqui fica uma palavra para os jovens que estão ouvindo essa palavra: não desobedeça os seus pais, obedeça o seu pai e a sua mãe, porque Sansão, por mais palavras que Deus já havia dado para os seus pais, ele foi escolhido ainda ali no ventre da sua mãe, mas ele desobedeceu os seus pais. Então perdeu o quê? A grande oportunidade de se tornar um grande líder, um grande governador ali até do povo de Israel. O rei Saul, alguém que foi escolhido para ser o primeiro rei, ele tinha o aval de Deus e o aval do povo. Isso é tudo que um líder precisa: aval de Deus e aval do povo, para conduzir ali toda Israel. Mas o que acontece? A desobediência dele a Deus e ao profeta, ele perde o seu reinado. Judas Iscariotes, alguém que andou com Jesus, caminhou com Cristo, alguém que foi discipulado pelo próprio Jesus, dia a dia, caminhando com Ele, andando com Ele, aprendendo com o Mestre. Mas o que acontece? Ele perdeu a oportunidade, jogou fora, se vendeu, e perdeu a oportunidade de se tornar um dos apóstolos. O jovem rico que chega até Jesus e, com uma boa intenção, com uma boa pergunta, querendo ouvir ali as condições para caminhar com Cristo, para receber um discipulado. Mas quando Jesus coloca para ele as condições para ele caminhar com Cristo, o que ele faz? Ele vai embora e joga fora aquela oportunidade de salvação, de servir a Deus. Talvez o nome dele hoje poderia estar sendo escrito na história de uma maneira diferente, mas você percebe que o nome dele desaparece. Quantas pessoas que perdem oportunidades, sabe, queridos? E Deus, como eu falei a você, eu não estou aqui para lhe condenar, mas Deus sempre está pronto a nos dar uma segunda chance. Deus sempre está pronto a nos perdoar pelos nossos erros. E o erro mais caro da nossa vida é uma oportunidade perdida. O erro mais caro, talvez, que eu e você tenhamos cometido, é uma oportunidade perdida. Eu já perdi algumas oportunidades também.
Quero contar uma delas, depois vou contar por oportunidades que eu soube aproveitar. Mas alguns anos atrás, Deus falou comigo: vá aprender inglês. Eu vou te levar para várias nações e você precisa aprender inglês, porque eu vou colocar diante de você homens, pessoas que vão ampliar o seu ministério, vão lhe abençoar. Eu lembro que logo ouvi essa palavra, eu comecei a estudar inglês. Tempo depois, abandonei a aula. Passado um tempo, novamente, o Senhor falou comigo: vá estudar inglês. Comecei novamente empolgado naquele curso, mas devido à correria, empresa, negócios, família, eu tenho 3 filhos, igreja, enfim, as empresas que nós possuímos não tinham tempo e eu abandonei. O tempo se passou e alguns anos depois teve em Curitiba um dos maiores evangelistas do mundo. Hoje ele já é falecido, o pastor Reinhard Bonk. Eu não sei se você o conhece esse ministério. O ministério dele, ele é alemão e ele é um dos maiores evangelistas do mundo, né? Foi pelo menos um dos maiores evangelistas do mundo. As cruzadas do Reinhard Bonk convertia milhares de pessoas, né? Se eu não me engano, ele tem inclusive o recorde de pessoas que se converteram em uma cruzada. Mais de 1 milhão de pessoas se converteram em uma das suas cruzadas. Mas normalmente era 50 mil, 100 mil, 200 mil pessoas. E ele foi a Curitiba. E ele estando em Curitiba, o irmão que organizou a caravana dele falou: olha, Marciano, você pode ajudar a gente, pastor? Você pode cooperar de alguma forma? Eu falei: eu posso servir, eu posso ser o motorista do Reinhard Bonk. Olha a honra, né? Você dirigir para um homem desse, um dos maiores evangelistas do mundo. E aí ele falou: ótimo, vamos fazer isso. E eu fiquei ali dirigindo para o pastor Reinhard Bonk alguns dias. Mas no último dia, ao final da conferência, porque todos os dias enquanto eu estava dirigindo para ele, buscando no hotel, levando ele para os lugares onde tinha as ministrações, sempre tinha um intérprete, ele sempre sentava no banco da parte de trás, ou sempre tinha alguém, um assessor junto com ele, um assistente. E o que acontece? Normalmente eles iam conversando sobre a cruzada, sobre a conferência, sobre o que iria acontecer. Então, por educação, eu estava ali servindo, eu não entrava na conversa, nem pedia para falar com ele, até para usar o intérprete, porque estava sempre ali servindo. Uma questão de educação. Porém, no último dia, acabou-se ali a cruzada, período de oração, e Deus moveu de uma forma sobrenatural. Pensa num lugar aonde aconteceu milagres e milagres e milagres, assim, sabe? Você vê as pessoas vindo à frente e deixando assim, muleta de lado, jogando, pessoas correndo, pessoas sendo curadas. Foi algo extraordinário que aconteceu. E ele ficou muito cansado depois de orar, ministrar. E as pessoas que estavam com ele ali continuaram orando. O Daniel Colenda, que é quem o substituiu, continuou orando ali. E ele pediu para o Emerson, que é esse irmão, que estava organizando todo o período ali, disse assim: Emerson, eu preciso ir para o hotel, estou muito cansado. O Emerson me chama e fala assim: Marciano, você pode fazer a gentileza de levar o pastor Bonk para o hotel? Eu falei: claro. Ele falou: só que ninguém vai com ele agora, você leva ele sozinho? Eu falei: claro que eu levo. E fui lá, chamei o pastor, fui colocar ele no banco de trás, né, como normalmente estavam fazendo dessa forma. E ele: não, quero sentar aqui à frente, ao seu lado. Ele sentou do meu lado ali, e nós fomos. O caminho da onde nós estávamos, da conferência até o hotel, demoraria de 30 a 40 minutos para eu levá-lo. E aí eu estou ali, sentado ao lado do maior, ou um dos maiores evangelistas do mundo, um homem com uma unção, com uma graça sobrenatural sobre a vida dele, podendo conversar com ele. Eu conheço pessoas que já viajaram para a África só para participar de uma cruzada com o pastor Bonk, para tentar conversar com ele. Eu conheço pessoas que já viajaram para muitos lugares para tentar 10 minutos de conversa com ele, ou receber uma oração dele, e não conseguiram, porque realmente eram muitas atividades. E eu estou ali, 30, 40 minutos ao lado dele, mas é naquela hora que eu olho para ele, dou aquele sorriso. Ele dá aquele sorriso. Aí eu penso: e o inglês? Cadê o inglês? Como é que eu peço uma oração? Como é que eu falo com ele? E aí naquela hora você começa ali a pensar e vem aquela palavra: vai estudar inglês. Eu vou colocar você em contato com muitas pessoas que vão te conectar ao mundo, vão te abençoar. Na hora, o Espírito Santo falando aquilo ao meu coração, eu penso assim comigo. E como nós falamos lá no sul, lá, principalmente no interior do Paraná, eu sinto as orelhas crescendo: burro, 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 por que você não foi estudar? E eu estou ali, olho para ele, eu lembro, né, querendo pedir oração, falo: como é que peço oração para ele em inglês, como é que eu converso com ele? Aqueles 30, 40 minutos, provavelmente se eu desenrolasse uma conversa com ele, talvez poderia até continuar no próprio hotel,
queria pedir oração para ele, não tinha como. Eu lembro que eu peguei a mão dele, botei na minha cabeça assim, né? Ora por mim aqui, né? Ele deu risada, colocou a mão, orou assim, nada forçado, né? Assim, não foi nada assim, sabe, com imposição, né? Mas foi engraçado porque ele ria, né? Porque eu falei assim, põe a mão aqui e ora por mim. Tá, ele orou por mim ali, ficou até engraçado. Mas eu olhava para ele, ele ria, eu ria, e a gente foi rindo até o hotel. E depois eu saí chorando. Porque eu falei, eu poderia ter aproveitado melhor essa oportunidade, mas eu não aproveitei porque eu não dei ouvido à palavra de Deus, quando Deus falou comigo. Sabe quanto de nós perdemos oportunidades por não nos preparar, por não estar conectado com aquilo que Deus está fazendo, ou com o que Deus vai fazer? O erro mais caro da nossa vida, como eu disse, é uma oportunidade perdida. Agora eu quero falar para você de pessoas que souberam aproveitar bem as oportunidades. Porque como eu falei, eu não vim trazer um peso sobre você, mas eu vim trazer uma palavra de instrução. O que passou, passou. O que você perdeu, talvez não volte mais. Mas Deus é um Deus que faz novas todas as coisas, amém? E Ele sim quer lhe dar uma nova chance, uma nova oportunidade, ou novas oportunidades para você e para mim também. José, alguém que soube aproveitar as oportunidades. Alguém que chega diante de Faraó, interpreta o sonho de Faraó, do sonho que o Faraó teve, que o assustou, o sonho das vacas gordas e das vacas magras. E após ele interpretar o sonho para Faraó, Faraó diz, o que eu posso fazer? E aí José apresenta para Faraó ali um plano de governo, apresenta ali um plano econômico. E Faraó diz assim, você vai fazer isso para mim. Você, não só isso, ele aproveitou aquela oportunidade, como Faraó colocou ele como governador de todo o Egito, mas porque ele estava preparado para aquele momento. Se ele não tivesse preparado, provavelmente ele só interpretaria o sonho de Faraó e voltaria para a cadeia de onde ele estava. Sabe, Pedro, André, Tiago e João, quando foram chamados por Jesus, aproveitaram aquela oportunidade, deixaram as redes para trás e seguiram a Jesus. Tornaram-se o quê? Pescadores de homens agora para Deus. Deixaram um legado de fé e uma vida dedicada a Deus. Agora, e se eles dissessem não? E se eles dissessem não queremos, vamos continuar pescando aqui, fazendo o que nós estamos fazendo? Provavelmente a história deles não estaria da maneira que é contada. Mateus, que é um homem coletor de impostos, que estava ali com um bom emprego, uma boa posição social, mas quando Jesus passa por ele e diz, me segue, o que ele faz? Ele deixa tudo aquilo, aproveita aquela oportunidade e começa a seguir, a caminhar com Jesus. Escreveu o evangelho que leva o seu nome, marcou e abençoa milhares de vidas e pessoas. A mulher samaritana, ao teu encontro com Jesus, junto ao poço de Jacó, ela percebeu que aquele encontro era a maior oportunidade para mudar a sua vida, era um encontro com o Messias. O cego Bartimeu, quando ele está ali e percebe o que Jesus está passando, ele vê o alvoroço, e aí ele percebe que Jesus está passando, ele percebe aquele alvoroço todo, ele começa, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não perde a oportunidade de gritar, e talvez a única oportunidade que ele teve de voltar a enxergar. Vive uma nova história, abraça aquela oportunidade, recebe aquela bênção, aquele milagre. Paulo, alguém que após a sua conversão estava até no anonimato por alguns anos, mas ao ser convidado por Barnabé para trabalhar na igreja de Antioquia, ele o quê? Aproveitou a oportunidade. E tempos depois, Paulo e Barnabé foram levados pelo Espírito Santo como apóstolos para os gentios. Paulo trabalhou mais que todos os apóstolos, não só trabalhou, evangelizou muita gente, escreveu metade do Novo Testamento. Olha só, que maravilha, alguém que soube aproveitar bem a oportunidade. Davi, e eu quero aqui pincelar algumas coisas sobre a vida de Davi. Você conhece muito bem o contexto da história quando Davi enfrenta Golias. De um lado está o exército de Israel, do outro o exército dos filisteus. Davi chega para aquele momento ali, a pedido do seu pai, para levar alimento para os seus irmãos. Mas quando ele chega ali, e se você quiser acompanhar,
primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 24. A Bíblia fala assim: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar? Repita comigo: a quem o matar? O rei acumulará grandes riquezas, lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos. Olha só o que acontece. Davi chega e ele ouve, uns dizendo para outros ali o quê? Está vendo esse homem que está afrontando o exército de Israel, afrontando o Deus vivo? Quem matar? O rei vai dar grandes riquezas, vai poder ficar rico. Não só isso, vai dar sua mulher em casamento. E Davi não era nenhum galã, um homem bonito que chamasse a atenção das mulheres. A Bíblia fala que Davi era o quê? Ruivo e de bonitos olhos. A gente usa uma expressão lá no sul, em Curitiba, que quando alguém fala para você: fulano está bonitinho. Sabe o que é um bonitinho? É um feio arrumadinho. Pega o feio, dá uma arrumadinha nele, ele fica bonitinho. Quando alguém falar para você: você está bonitinho, ele está querendo dizer que você é um feio arrumadinho. E Davi era mais ou menos assim, Não era alguém que chamava atenção. Ele não era uma família nobre para também casar com a filha do rei. E mais uma coisa, o rei diz assim, a proposta ali qual é? Também vai ficar rico, isento de impostos. Olha só que maravilha, isenção de impostos. Imagina, aqui nós hoje, no país, no Brasil, eu e você, de 150 a 160 dias no ano, nós trabalhamos só para pagar impostos. Você sabia disso? Dos 360 dias do ano que você trabalha, 150 a 160 dias são somente para pagar impostos. É terrível isso. Agora, se esse dinheiro ainda fosse usado de uma forma, que voltasse para o contribuinte, tudo bem, mas não volta, a gente sabe disso. Mas aqui Davi, ele vê o quê? Uma grande oportunidade. A oportunidade era só para Davi? Não, a oportunidade era para todos que estavam ali. A oportunidade de dizer a quem o matar, era para os seus irmãos, era para todo o exército de Israel. Mas tiveram o quê? Medo, perderam aquela oportunidade por ter medo, por não estar preparado. Davi tinha um diferencial daqueles homens. Sabe qual era o diferencial? Davi estava preparado. Davi vinha se preparando. Ele ainda era apenas uma promessa, porque ainda jovem, ele foi ungido rei de Israel. Ainda na sua adolescência, na sua juventude, o profeta Samuel havia ungido ele como rei, mas ele estava ainda no anonimato. Mas ele foi se preparando ao longo desse tempo, sabendo que um dia a oportunidade ia chegar para ele. E ele aproveitou da melhor forma aquela oportunidade. Mas como ele aproveitou aquela oportunidade? A Bíblia fala que ele repete de novo: o que vão dar para quem matar esse gigante? Os seus irmãos ali, ele abre e fala assim: Davi, pensa que eu não conheço seu coração, a sua presunção, você veio ver a guerra, a peleja. E ele fala: ei, larga de mim. E ele, contextualizando aqui, vira para o outro lado e faz a mesma pergunta. Repetem as mesmas coisas para ele, dizendo: vai ficar rico, ganhar a filha do rei em casamento, e a sua casa vai ser isenta de impostos. Aí Davi se agiganta e diz o quê? Eu vou para cima desse filisteu, eu vou cortar a cabeça dele. Quem ele pensa que é esse incircunciso para afrontar o Deus de Israel? Eu vou para cima dele, eu vou matar ele, eu vou cortar a cabeça dele. Agora, aonde foi a preparação de Davi? Matando o leão e matando o urso. Ele sabia que Deus iria guardar a vida dele. Agora, matar leão e matar urso é no secreto, ninguém viu. Matar leão e matar urso, ninguém postou, ninguém falou. Mas eles, quando estava ali matando o leão e matando o urso, ele sabia que Deus também ia guardar a vida dele. Eu estava pregando alguns anos atrás na África, em Moçambique não, no Quênia, e numa tribo Maasai. E eu perguntei, estava pregando e falei assim: alguém aqui já matou um leão? E aí vários levantaram a mão que já mataram um leão. Eu falei: uau, quero conhecer a história desses homens. E quando acabou o culto, chamei o pastor, falei: chama aqueles homens que levantaram a mão, que falaram que já mataram um leão. E aí ele chamou ali algumas pessoas, alguns desses homens, que eram guerreiros maçais, e era incrível porque
a saída da igreja, dentro da igreja eles estavam desarmados, né? Mas na porta de fora da igreja você olhava, diferente da nossa cultura, que é um monte de carro no estacionamento, era um monte de lança assim, do lado de fora da parede. E aí eles começaram a conversar e falar, não, recentemente aqui um leão veio numa das tribos para atacar os homens, e eles cercaram o leão e mataram o leão. E eu falei, quem estava, né? Me conta como foi essa cena, porque eu falei, eu sempre fiquei curioso. A Bíblia fala que Davi matou um leão, um urso, como que pode sozinho fazer isso, né? Não tinha arma de fogo, nada disso, né? E os próprios Maasai ali, eles usam lança para matar o leão. E ele diz assim, olha, quando aconteceu isso, essa cena, o leão foi tentar invadir uma tribo, eles cercaram o leão, acho que eles estavam em 10 homens, e eles cercaram o leão, e eles ficam com a lança. Só que a única forma de você matar o leão é você ficando por baixo dele. A forma de você ficando embaixo dele, essa parte da pele dele é mais fina, porque a parte das costas em cima não tem como você perfurar com a lança. Então embaixo do leão você consegue enfiar a lança aqui, embaixo da barriga dele, é uma parte um pouco mais sensível, e é a única forma. Então para você matar um leão você precisa ficar embaixo dele. Eu falei assim, e aí, ele não feriu ninguém? Ele falou, nós estávamos em 10, um dos 10 que estavam ali acabou morrendo, porque o leão, principalmente a hora que ele foi por baixo do leão para tentar matá-lo, né, com a lança, o leão acabou abocalhando ele ali, e ele ficou muito ferido. E os outros que estavam ali mostraram, olha a minha perna, a marca, né? E eu achei incrível aquela história, porque você pensa assim, uau, conheci realmente pessoas que já lutaram com o leão. Então imagina a cena de Davi matando o leão, matando um urso. Então ele sabia que Deus iria guardar ele. Alguns anos atrás, quero contar um testemunho a vocês também, de uma oportunidade que eu aproveitei. Alguns anos atrás eu era um jovem, recém-convertido ainda na nossa igreja. Eu e a minha esposa havíamos passado por um processo muito difícil. Eu casei, a minha esposa estava grávida, e após nascer o filho, tivemos vários problemas, né, do meu filho mais velho, que hoje tem 22 anos. E nesse momento, passando por muita dificuldade, casamento, família, finanças, foi quando nós nos convertemos e conhecemos a Cristo. E éramos ali jovens ainda, eu tinha 19 para 20 anos, a minha esposa tinha 20 anos também na época, e começamos a congregar na igreja onde convertemos. Eu tinha talvez 6 meses a 8 meses de convertido, eu estava num culto, a nossa igreja era bem pequena, uma igreja de bairro, uma igreja simples, muito amorosa, muito acolhedora, mas nós tínhamos talvez 100 pessoas numa reunião, num culto de domingo à noite como esse. E o pastor da igreja lança ali um desafio, dá uma oportunidade dizendo assim, gente, é o seguinte, eu tenho muitos livros em casa, muitos que ao longo dos anos eu venho comprando, lendo, estudando. Eu quero trazer esses livros para a igreja. E o meu desejo é que nós possamos abrir uma biblioteca aqui, uma espécie de uma locadora também. Não vai ter custo nenhum, as pessoas vão pegar os livros de graça e vão depois ler, vão devolver para outros irmãos, e assim a gente vai abençoando a vida de vários irmãos, né? Como eu falei, era uma igreja de bairro, uma igreja simples, nem todo mundo tinha acesso a alguns materiais, a literatura, estou falando isso há mais de 20 anos atrás, e isso foi em 2000. Então, há 21 anos atrás, hoje o livro já não é barato, pensa 21 anos atrás, além do próprio acesso. E ele falou, eu queria dar oportunidade para alguém aqui, cuidar dessa livraria, cuidar dessa biblioteca da igreja. Tem alguém? E aquele silêncio ficou. Ninguém se manifestou. Ele disse, olha, eu preciso de um jovem, um adolescente, um casal, até um sênior, né? Alguém que queira cuidar dessa livraria. A pessoa vai ter que pegar os livros, catalogar todos eles. Ele falou, eu vou dar uma sala, mas precisa limpá-la, essa sala, pintar, arrumar toda ela. E ele começou a colocar, olha, a pessoa vai ter que chegar 1 hora mais cedo ali, na biblioteca da igreja, para cuidar dela. No horário do culto fecha, vai ter que abrir 1 hora depois, ficar aberto. Então, tem que ser alguém com compromisso. Não pode ser qualquer pessoa, porque não pode faltar os cultos. Tem que abrir a biblioteca todo culto. Alguém gostaria dessa oportunidade? Ninguém. Eu era jovem ainda, novo convertido, jovem, eu e minha esposa, filho pequeno. Mas eu falei assim, bom, ninguém se manifestou, vou ajudar o pastor. E eu falei para minha esposa, né, conversei com ela por sinais, né, peguei na mão dela. E casais, talvez você já conversou assim com a sua esposa, falando assim, querida, você aceita o desafio? E ela respondeu, sim, eu aceito. Levantei a mão, pastor, eu
ok, aceito. Ele falou, ok, irmão, depois no final do culto a gente conversa. Continuou o culto, ele continuou pregando. Ao final da reunião ali, fui conversar com ele, e ele disse, olha, irmão, então veja bem, você vai ter que pegar esse material, trazer, preparar todo ele, arrumar, limpar essa sala, pintar, contou toda ali novamente a história de novo. Ele disse, mas você tem que ter compromisso, você vai ter que chegar 1 hora antes de cada culto, e ficar 1 hora depois de cada culto. Culto tinha quinta, sábado e domingo, então você tem compromisso a partir de agora. Você não pode faltar, não entendi. Outra coisa, o irmão precisa ser educado com as pessoas, né? Porque as pessoas vão demorar para entregar os livros ali. Você não pode chegar, ô irmão, cadê o livro? Devolve aí, está roubando da casa de Deus, né? Tem que chegar, querido, olha só, já faz 30 dias que você prestou esse livro, você precisa devolver, tem outra pessoa querendo, tal. Eu falei, não, pastor, fica tranquilo que a gente vai fazer tudo isso. E ok. Arrumamos aquela sala, pintamos, colocamos prateleira, fizemos ali, né, todo aquele trabalho estilo locadora. Lembra das locadoras de vídeo que você ia lá alocar um filme e tinha aquelas fichinhas? Fizemos exatamente daquele modelo, bem organizado, anotando data, né, que a pessoa pegou, data de devolução. No próprio livro tinha uma fichinha para ela saber quando ela devolvia. Começamos a organizar tudo aquilo. Só que, como eu falei a vocês, eu era jovem ainda, recém-convertido, 6 a 8 meses de conversão. Então eu não conhecia os livros, não conhecia os autores. As pessoas chegavam ali, irmão, eu quero um livro que fala sobre família. O livro fala sobre finanças. Eu olhava aquela prateleira, veja bem. Falou veja bem, é sinal que a pessoa não sabe o que vai responder e ela está pensando na resposta para dar depois, né? E, enfim, pegamos aqueles livros, eu e a minha esposa, levamos para a nossa casa. E todos os dias, 1 hora era o tempo que eu levava da minha casa até o meu trabalho, a empresa onde eu trabalhava. E nós usávamos transporte coletivo nessa época. E o que eu fazia? 1 hora lendo um livro, à noite, mais 1 hora, na volta, mais um livro. Ela da mesma forma, e fomos lendo, e fomos tendo conhecimento de material, quem eram os melhores autores, quem eram os mais requisitados, aqueles que as pessoas pediam mais. O que aconteceu? Com o tempo, aquilo prosperou, cresceu aquela biblioteca da igreja. E o pastor chegou para mim e falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos ampliar o nosso mix de produto. Vamos colocar aqui uma VHS, fitas de VHS, né, de vídeo, de pregações, os CDs. Alguns irmãos, né, olha, se você tem CD sobrando na sua casa, traga, deixa na biblioteca da igreja para emprestarmos para outros irmãos e tal. E aumentamos ali um mix de produto daquele lugar. E foram 3 anos eu e minha esposa trabalhando naquele lugar, servindo com muita excelência. Mas aquilo despertou um desejo no nosso coração, coisa que nós nem imaginávamos nunca ter, que era ter uma livraria. Não pensava nisso. Mas enquanto nós estávamos trabalhando, servindo, aproveitando aquela oportunidade ali, algo o Senhor começou a colocar no nosso coração, meu e da minha esposa. Algumas pessoas sabiam disso, inclusive a minha irmã e outras pessoas da própria igreja. Um dia eu estava indo a um shopping, fui fazer uma compra de uma Bíblia num shopping, era aniversário do meu irmão. E quando eu cheguei no shopping, procurei ali uma livraria e não encontrei nenhuma livraria para encontrar uma Bíblia, para comprar uma Bíblia. E eu pensei, comprei uma camisa para ele, pensei assim, esse shopping daria uma livraria evangélica maravilhosa. E fiz uma oração, Senhor, se o Senhor me conceder graça, favor, dinheiro, eu gostaria de ter uma loja nesse shopping, uma livraria. E fiz aquela oração e fui embora. Quando eu chego na casa do meu irmão para o aniversário dele, conversando com a minha irmã, ela diz assim, Marciano, hoje eu passei no shopping, à tarde, agora à tarde. Falei, qual shopping? Ela falou, Shopping Cidade. Opa, é o mesmo shopping, eu acabei de fazer aquela oração. Como um bom pentecostal, eu pensei assim, mistério. Eu falei, hoje mesmo? Ela falou, agora há pouco, passei no shopping e eu vi uma loja que tem para vender. E ela dá certinho para aquilo que você quer, montar um negócio, a sua livraria evangélica. Eu falei, quando você foi? Ela falou, hoje. Eu falei, vamos voltar lá agora? Dá tempo ainda? Dá. Corremos para o shopping. Quando chegamos no shopping, ela me mostrou, a loja não tinha placa de venda, era uma loja de confecção, a pessoa estava vendendo ponto, e era a poucos metros da onde eu havia feito aquela oração, há poucos minutos, há poucas horas atrás. Pensei, mistério está aumentando. Conversei com o dono da loja, falei, amanhã eu venho aí para a gente negociar. À noite cheguei em casa, oramos, eu e minha esposa, né? E conselho aqui,
para os casais, ore com a sua esposa, chame à existência as promessas que Deus tem para a sua vida. Eu vejo alguns casais sofrendo, tem palavra profética, tem palavras de bênção, mas não oram juntos. Eu e minha esposa chegamos aquele dia em casa e começamos a orar e chamar à existência as promessas de Deus para a nossa vida. E eu falei, amanhã eu vou lá conversar com ele e vou fazer uma proposta. Ela falou, ok. No outro dia, fui conversar com o dono da loja, falei, olha, vamos fazer um negócio. Ele falou, eu falei, eu não tenho dinheiro, enfim, conversa vai. Eu falei, eu tenho um carro, né? Eu tinha meu carro e tinha o carro da minha esposa. Ele falou, eu tenho o carro da minha esposa, é um carro novinho, assim, bem cuidado e tal. E ele falou, não, eu aceito, fechado o negócio. E eu voltei para casa, falei, liguei para ela, feliz, querida, fiz negócio, comprei a loja. Ela, glória a Deus, aleluia, como você fez? Eu falei, eu dei o seu carro, né? Ela falou, amém, que bênção, né? Aí eu, ok, empolgado, cheguei em casa, falei para ela, Adriana, e agora comprei a loja, como que eu vou mobiliar, vou colocar material, como eu vou comprar os produtos? Ela falou assim, eu tenho uma grande ideia. Eu falei, qual? Me conta. Ela, vende seu carro. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica a casa. Eu falei, ok, vendi meu carro, ficamos nós dois sem carro, e fiz todo aquele investimento naquela loja, naquela livraria, e ali começamos. Nossa primeira livraria, num shopping, muito bonitinha, arrumada, só que eu tinha todo o conhecimento, porque ao longo dos 3 anos que passaram, eu estava cuidando da biblioteca da igreja, eu estava conhecendo quem eram os melhores autores, então com o dinheiro do meu carro eu pude fazer boas compras e começamos ali com o nosso primeiro empreendimento. O empreendimento cresceu, algum tempo depois compramos uma outra loja em outro shopping, melhor ainda, um shopping mais moderno, e abrimos a nossa segunda loja. O tempo passou e vendo a necessidade que nós tínhamos, né, de comprar mercadoria, vindo muito para São Paulo, para comprar mercadoria, para repor, não só para a minha loja, eu percebia outros lojistas lá de Curitiba vindo a São Paulo para comprar nas editoras, então nós abrimos uma distribuidora. Deus nos deu uma graça e eu abri uma distribuidora, e essa distribuidora de CDs, DVDs, Bíblia, ela cresceu e se tornou a maior distribuidora do sul do país. Se tornamos um dos maiores distribuidores de CDs e DVDs do país, o maior do sul todo. Não só isso, abrimos também mais empresas, porque aí as coisas prosperaram, começaram a crescer, abri um estúdio de música, abrimos loja de som automotivo, e tudo começou a crescer. Com o passar dos anos, debaixo de muito trabalho, sempre focado no trabalho da igreja, né? Eu sempre gosto de falar assim, as pessoas perguntam, nesse tempo que você estava como empresário, você trabalhava na igreja? Eu falei, trabalhava e trabalhava muito, porque era uma satisfação, não é trabalhar, era servir na igreja. Tínhamos células, liderávamos células, cuidávamos de departamentos na igreja, a esposa ajudava no ministério infantil, enfim, estávamos muito focados na vida da igreja. O que aconteceu? Algumas pessoas, alguns anos depois, nos procuravam e falavam, vocês tiveram sorte, né? O pastor deu uma chance para vocês de cuidar da livraria da igreja, vocês trabalhando na livraria da igreja, agora abriram o próprio loja de vocês. E eu falava, opa, peraí, sorte não. Eu soube aproveitar a oportunidade, que não era para mim, era para todos que estavam lá. O grande problema nosso é que nós sempre queremos o pacote completo. O que eu vou ganhar com isso quando você é desafiado a algo? Qual o benefício que eu vou ter? Se aquele dia o pastor chega e coloca assim, olha, quem for cuidar da biblioteca da igreja, da livraria da igreja, daqui a alguns anos vai ter uma loja, 2 lojas, uma distribuidora, vai ser alguém abençoado, próspero, vai ter várias empresas, vai poder comprar sua casa, seu carro, vai ter uma boa estrutura financeira, os 100 que estavam ali iam querer. Sabe por quê, querido? Ser voluntário, trabalhar na casa de Deus, e talvez você que ainda não serve, eu quero hoje desafiar você a isso. Você não sabe, mas muitos dos voluntários que trabalham nessa casa chegam 1 hora ou 2 horas antes para estar nesse lugar. O pessoal do louvor, do primeiro culto das 8 da manhã, provavelmente acorda às 5h30, 6 horas da manhã. Pessoas do ministério infantil, do estacionamento, são os últimos a ir embora. Nessa hora, essas pessoas estão matando o leão e o urso, ninguém está vendo. Mas o próprio Deus nunca esquece, o rei nunca esquece. No tempo certo, na hora certa, ele vai te honrar. Amém? Assim também aconteceu com Davi. Ele
estava preparado por quê? Porque ele matou leão e urso. Eu lembro que naquela livraria, a gente chegava 1 hora antes, estava ali, ninguém chegava antes do culto. O povo chegava tudo atrasado para o culto. Então a gente ficava sozinho, chegava 1 hora antes para ficar sozinho. Acabava o culto, enquanto os irmãos estavam ali conversando, nós íamos lá para a livraria. Não chegava ninguém também. 5 minutos antes de fechar, chegava aqueles abençoados. Irmão, antes de você fechar, deixa eu dar uma olhada. Aí você falava, fica à vontade, querido. Por dentro a vontade de matar você, crente. Você chegou, ficou lá conversando, agora eu estou com fome, com criança aqui, e você vem agora, 5 minutos antes de fechar a livraria. Mas eu lembrava da palavra do pastor. Irmão, você está fazendo não para mim, não para a igreja, você está fazendo para Deus. E eu falava amém, sorrindo, recebia aquelas pessoas. Sabe, queridos, muitas vezes nós perdemos oportunidades porque não valorizamos elas. Quem é servo não perde oportunidade. Agora, quem não gosta de servir, esses perdem as maiores oportunidades da vida. Agora, quem é servo, quem gosta de servir o próximo, quem gosta de servir o outro, esses aproveitam as melhores oportunidades da vida. Eu quero concluir orando com você essa noite e dando uma palavra de instrução para você. Pastor, o que eu faço para aproveitar as oportunidades? Alinhe-se àquilo que Deus está fazendo. Se conecte com Deus, com aquilo que Ele está fazendo. Junte-se a Deus naquilo que Ele está fazendo. Ore, peça direção ao Espírito Santo. O Leonardo Ravenhill, ele tem uma frase dele que diz assim: a oportunidade da sua vida precisa ser agarrada dentro do tempo de vida da oportunidade. Há oportunidades talvez que já foram, você perdeu, não tem como voltar atrás. Mas tem oportunidades novas que vão chegar na sua mão. Deus vai colocar na sua mão. E aí o que você precisa? Aproveitar ao máximo cada uma delas. Aproveitar bem cada uma delas. Talvez você já foi desafiado a liderar um grupo, a servir em uma área da igreja. Talvez Deus tenha falado ao seu coração para você servir em uma área da igreja. A igreja aqui tem mais de 180 áreas que você pode servir. Procure um dos líderes de ministério, se coloque à disposição, procure um dos pastores, lidere um grupo. Tem pessoas que eu converso com elas e falam: pastor, eu tenho um chamado pastoral, que lindo, maravilhoso, glória a Deus. Você lidera uma célula? Não. Cuida de alguém? Não. Quer ser pastor, mas não quer liderar uma célula? Não quer pastorear um pequeno grupo? Liderar um pequeno grupo é matar leão e urso, ninguém está vendo. Trabalhar na casa de Deus é algo que precisa ser feito com paixão, com satisfação também. Eu já tenho vários testemunhos na nossa igreja de pessoas que começaram a trabalhar, ou melhor, a servir no ministério infantil, a servir em uma área, e Deus abriu portas extraordinárias em grandes empresas. Eu tenho professores do ministério infantil da igreja que eles descobriram o chamado trabalhando no ministério infantil e depois foram fazer concurso público no governo, no estado, e hoje são professores. Eu uso uma frase da nossa igreja dizendo: nós não recrutamos voluntários, nós ajudamos as pessoas a encontrarem o seu chamado, a descobrirem o seu chamado. A igreja é um campo aberto para você descobrir o seu chamado. As maiores oportunidades não estão lá fora, estão aqui dentro. Porque quando você serve aqui dentro, portas abrirão lá fora para você. Eu quero orar com você. Quero abençoar a sua vida. Para isso, junte-se naquilo que Deus está fazendo. Deixa a zona de conforto. Seja sábio com o seu tempo. O dia tem 24 horas para todo mundo. Seja corajoso. Faça o que Deus tem falado ao seu coração. Saiba separar também oportunidade de armadilhas. Tem muita gente que acha que é oportunidade. Por não orar a Deus e não buscar, entra em armadilha. Gálatas capítulo 6, versículo 10, a palavra fala: enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas especialmente aos da família da fé. Glória a Deus, que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem, o Espírito Santo agiu e certamente agora é hora de você poder dar uma resposta para Deus. À luz do que você recebeu nesta mensagem de fé, pregada com tanto amor, uma mensagem bíblica de Deus para o seu coração, é hora de você dar uma resposta para o Senhor. E eu quero convidar você
a dar uma resposta e quero fazer 3 convites para você. Aí na sua tela agora aparece um QR Code e um número de WhatsApp para que você que tomou uma decisão possa então entrar em contato conosco agora. O primeiro convite é se você ouviu esta mensagem e quer tomar uma decisão de arrependimento e de receber Jesus no seu coração como Salvador e Senhor da sua vida agora. A outra decisão que você pode estar tomando agora e celebramos com você é se você quer retornar para a igreja, voltar para a fé. Talvez você se desviou dos caminhos do Senhor e da igreja, mas hoje é o tempo de voltar, é tempo de arrependimento, de mudança de vida, de voltar para a família da fé. Então, bem-vindo você que está tomando a decisão de retorno agora. Não importa quanto tempo você esteve afastado, não importa se você se afastou dessa ou de outra igreja cristã ou evangélica, bem-vindo de volta à família da fé. E o terceiro convite que eu quero fazer para você é se você quer ser batizado. Então, se você quer ser batizado em águas, se você está em São José dos Campos ou em qualquer cidade onde temos uma igreja da cidade ou aí na sua cidade, entre em contato conosco agora, pelo WhatsApp ou pelo QR Code e diga: eu aceitei Jesus, eu quero ser batizado, eu não tinha sido batizado em águas ainda, no batismo de imersão, que é o batismo que Jesus viveu lá no Rio Jordão, sendo batizado por João Batista, e eu quero ser batizado em águas também. Então, entre em contato conosco. Amém? Então, bem-vindo à família da fé. Parabéns por tomar uma destas decisões hoje, após ouvir esta mensagem. E o nosso campus online aqui da Igreja da Cidade está aqui para servir onde você estiver. Deus seja louvado. Vamos orar juntos? Pai, eu quero te agradecer por cada um que recebeu agora a Tua palavra e ela tocou no coração e eles estão dando uma resposta para o Senhor. Eu abençoo cada um dos que nos acompanharam agora nesta transmissão. Que o Senhor abençoe as suas vidas, os que tomaram a decisão de te aceitar, de voltar para a igreja ou se batizar, nós assim os recebemos e os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por estar conosco. Se você tem qualquer outra dúvida também, aí no chat ou nas nossas mídias sociais ou no WhatsApp, mande para nós e nós vamos entrar em contato com você. Somos a Igreja da Cidade, uma família para pertencer. E aqui no Campus Online, uma família para pertencer onde você estiver. E seja bem-vindo também às nossas celebrações presenciais. Você pode ver aí no vídeo também os horários e os dias que temos celebrações. Bem-vindo, Deus te abençoe e até a próxima.